Hoje, 9 de outubro de 2024, o governo concede auxílio a pescadores afetados por seca na região norte. Senado aprova Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Pastor Silas Malafaia critica Bolsonaro por omissão nas eleições. Prefeituras recebem quase 5 bilhões de reais nesta quinta, dia 10, do Fundo de Participação dos Municípios. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Cerca de 100 mil pescadores prejudicados pela seca na região norte do país vão contar com um auxílio de R$ 2.824. O valor será destinado em parcela única assim que for regularizado nas próximas semanas o crédito extraordinário concedido pelo governo federal. Os pescadores beneficiados somam aproximadamente 100 mil espalhados pelas cidades que decretaram calamidade pública ou de emergência por causa da estiagem. Agora, no prazo de 4 dias, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai encaminhar a lista dos municípios atingidos pela seca e que abrigam os beneficiários. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, por sua vez, deve elaborar a relação dos beneficiários e a data para recebimento dos recursos. Rede social X é liberada no Brasil após pagamento de multa. Quem traz mais informações é John Lima. A rede social X, antigo Twitter, voltou ao ar no Brasil na tarde desta terça-feira, dia 8, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. A plataforma estava bloqueada desde 31 de agosto por descumprimento de ordens judiciais, mas o serviço foi restabelecido após a empresa pagar cerca de 28,6 milhões de reais em multas. O retorno da rede social pode ocorrer de forma gradual, já que o Brasil possui mais de 20 mil provedores de internet, segundo o Ministério das Comunicações. Dependendo da operadora e do tipo de acesso, navegador ou aplicativo, alguns usuários podem ter demora para acessar o X novamente. Com informações para o Rádio Notícias, John Lima. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, dia 8, o nome do economista Gabriel Galípolo, escolhido pelo presidente Lula, do PT, para presidir o Banco Central. Galípolo foi aprovado por 66 votos favoráveis e 5 contra. A votação foi secreta. A aprovação dele em plenário foi a melhor dos últimos 22 anos. Antes, o indicado passou por uma sabatina que durou 4 horas na Comissão de Assuntos Econômicos. O colegiado aprovou a indicação por unanimidade, com 26 votos favoráveis e nenhum contrário. A informação na hora certa. Rádio Notícias. A CPI da manipulação de resultados no futebol aprovou nesta terça-feira, dia 8, a convocação da influenciadora e advogada Deolane Bezerra para prestar depoimento. A decisão faz parte das investigações da Operação Integration, que também envolve sua mãe, Solange Bezerra, e Darwin Henrique da Silva Filho, dono da plataforma Esportes da Sorte, como suspeitos de participação no esquema. A Polícia Civil estima que cerca de 3 bilhões de reais foram movimentados em contas bancárias e dinheiro vivo, provenientes de jogos ilegais entre 2019 e 2023. Deolane, que foi presa em setembro em Pernambuco e atualmente cumpre prisão domiciliar, é vista como peça-chave para elucidar o esquema. O senador Eduardo Girão, responsável pela convocação, espera que o depoimento da influenciadora ajude a esclarecer possíveis conexões entre facções criminosas e empresas de apostas. Deolane Bezerra é obrigada a comparecer à CPI, enquanto Rodrigues pode optar por recusar o convite. Eleições 2024. Irmão, irmã, pastor e pastora. 469 candidatos com nomes religiosos são eleitos no primeiro turno. Paloma Custódio traz mais detalhes.
No último domingo, 469 candidatos com identidades religiosas no nome de urna foram eleitos para vereador e prefeito no primeiro turno das eleições municipais. O número reflete um aumento de 6% em comparação a 2020, quando 442 candidatos religiosos venceram. O levantamento, realizado pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, utilizou dados do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os religiosos eleitos, os termos mais recorrentes são ligados à religião evangélica. Somadas, as expressões irmão, irmã, pastor e pastora representam 91% do grupo. Os partidos com mais religiosos eleitos no primeiro turno são PP e PSD, em primeiro lugar com 51 cada, seguidos pelo MDB com 50 vitoriosos. Entre 2000 e 2024, o número de candidaturas com identidade religiosa nas eleições municipais cresceu 225%, passando de 2.200 para 7.200. O levantamento mostra que o ritmo de crescimento de candidaturas com identidade religiosa é 16 vezes maior que o ritmo de crescimento do total de candidaturas nas eleições municipais. Reportagem Paloma Custódio. O pastor Silas Malafaia fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, durante uma entrevista com a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, nesta terça-feira, dia 8. O líder religioso chamou Bolsonaro de covarde e omisso por sua postura nas eleições municipais de São Paulo, acusando-o de não ter sido claro em seus apoios, o que, segundo Malafaia, favoreceu seu desafeto, o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Malafaia expressou sua decepção, afirmando que Bolsonaro perdeu a confiança do mundo político por não ser firme em suas alianças. Ele criticou ainda a postura do ex-presidente nas eleições no Paraná, onde Bolsonaro teria declarado apoio a dois candidatos diferentes. Abre aspas, isso não é papel de um líder da direita. Fecha aspas, declarou o pastor. Ainda na entrevista, Silas Malafaia completou que é aliado de Bolsonaro, mas que não é alienado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Fundo de Participação dos Municípios. Prefeituras recebem quase 5 bilhões de reais nesta quinta-feira, dia 10. O repasse é cerca de 19% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Vamos conferir quanto seu município recebe neste decêndio com Marquesan Araújo. As prefeituras partilham quase 5 bilhões de reais referentes à primeira parcela de outubro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, nesta quinta-feira. O repasse é cerca de 19% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, já que naquele decêndio a quantia foi de aproximadamente 4 bilhões de reais. Na avaliação do especialista em orçamento público César Lima, o resultado positivo afasta a ideia de possibilidade de queda nos valores e reforça a tendência de crescimento nas arrecadações. Temos visto aí um crescimento constante dos recursos do FPM. Creio que fecharemos o ano aí com um bom resultado para os municípios nessa questão do FPM, diferentemente do que aconteceu no ano passado. Mesmo com esse cenário, Lima orienta aos prefeitos que vão assumir a partir do ano que vem que apliquem esses recursos de forma racional, para que em momentos de crise a situação não fique tão complicada. Para os novos prefeitos, sempre bom ter cuidado com a gestão, uma vez que nós já tivemos aí há pouco tempo um histórico do FPM não muito favorável aos municípios, né? Inclusive com quedas de seus valores. Então, ter cuidado com a gestão e saber investir bem o recurso do FPM. Na região norte do país, o destaque vai para o Pará, com valor total superior a 139 milhões de reais, que será distribuído entre cidades como Viseu e São Félix do Xingu. Já no centro-oeste brasileiro, a unidade da federação que receberá a maior quantia é Goiás, com um total acima de 158 milhões de reais, partilhados entre cidades como Trindade e Novo Gama. Para os dois casos, não estão sendo considerados valores recebidos pelas capitais. Até o último domingo, 13 municípios estavam impedidos de receber o FPM. Entre eles estavam Bela Cruz, no Ceará, Canarana, no Mato Grosso, Catas Altas, da Noruega, em Minas Gerais, e Guaraqueçaba, no Paraná. Reportagem Marquesan Araújo.
Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Primeira Região derrubou na última segunda-feira, dia 7, a decisão liminar que suspendeu a reconstrução e asfaltamento do trecho central da BR-319. A determinação é do desembargador Flávio Jardim, que suspendeu a decisão liminar da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas. Na decisão, Jardim declarou que a licença prévia apenas estabelece condições para a obra e não permite o seu início imediato. Por isso, o magistrado considerou que a liminar extrapolou esse entendimento e validou a licença prévia para o asfaltamento. Em julho, a juíza Maria Elisa Andrade tinha aceitado a ação civil pública movida pelo Observatório do Clima, que pedia a anulação da licença. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.